Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio onde a gente vai entrar mais profundamente aí na vida da Esther Siqueira, né, Esther? Vamos lá para mais um pouquinho, né? Hoje a gente tem ainda muito aprendizado. Muito aprendizado e é um assunto que tá uma delícia, né? Para quem assistiu o episódio anterior, viu que nós falamos sobre a PNL e como ela entrou, né, na vida da Esther Siqueira. A programação neurolinguística fez aí aprendizados e fez história, não foi, Esther? Luz na minha vida. Uma luz, um portal lindo. Exatamente. Falo de boca cheia porque quando você recebe algo que vem para somar, a gente quer dividir, quer compartilhar, né? É isso mesmo. E é gostoso, né, gente? Eu fico aqui ouvindo e babando, assim, querendo aprender. Refazer todos os seus treinamentos. Eu contei, né, lá no outro episódio que eu fiz alguns, mas não como a Esther, né? Você sabe que a gente precisa reciclar de tempos em tempos. Precisa, né? mesmo. Por exemplo, que já passei por todos, eu reciclo, tá? Você tá sentindo a pressão aí, gente? Eu tô sentindo daqui. É isso. O ser humano está sempre em constante evolução. É verdade, eu preciso voltar lá e vai ser um prazer, porque, gente, que delícia que é. É maravilhoso. Um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida, programação neurolinguística. E é pra vida, né? Para a vida inteira, né? Isso aí é o que a gente falou, né? Do autoconhecimento que você carrega com si, enfim, e para quem tá do seu lado, impacta todo mundo. O mais legal é que é assim, a gente tá aqui fazendo, né, o podcast, um episódio, sai outro episódio, a galera já tá assim, quando vai sair o seu livro? Pronto. Porque livro. Eu quero o livro. Eu falei, calma, gente, eu ainda estou no podcast. Gente. Por favor, gente, vocês estão mais acelerados do que eu aqui, né? Esse livro pode ser um audiobook, hein, Esther? Um audiobook, um livro para quem gosta de ler mesmo, né? Nossa. Vão me dando ideias. Vocês sabem que eu executo todas. Como é que é? Tarefa dada? Missão cumprida, né? Tarefa dada, tarefa cumprida. É isso aí. É isso, ela é realizadora, né? Assim, cumpridora de tarefas. Igual a gente falou lá na infância, lá no comecinho, né? Que ela foi... de regras. Essa aí é uma das crenças e um dos valores que você não precisa desaprender, né, Esther? Esse aí pode ficar. Esse, na verdade, eu não ressignifiquei ele, porém eu passei a olhar para ele com menos intensidade, né? Porque a tarefa dada para mim era aquele peso. Aquela coisa militar, assim. Meio militar. Nossa, me designou isso, eu tenho que fazer entre a vida e a morte. Então, hoje eu já olho e falo, ok, porém vou colocar na minha agenda, vou me planejar, vou me organizar e fazer. Sem atropelar nada. No meu tempo, e quem me ensinou isso? Papai. Programação neurolinguística. Te peguei. Me pegou, gente, porque eu já achei que a gente ia falar aqui do pastor Edmar Siqueira, que a gente tá um episódio sem falar dele, eu tô com saudade dele. Quem me ensinou esse processo do olhar, entender e falar nem tudo é passando por cima do pescoço foi o desenvolvimento. Tá certinho, é isso mesmo. Eu acho que ele tá nos ouvindo, Esther, aqui de algum lugar, né? A energia dele sempre aqui com a gente. Tenho certeza disso. Maravilhoso. Ô, gente, mas esse assunto da PNL, ele rende muitos desdobramentos, né, Esther? É verdade. E aí, hoje a gente vai começar aqui falando sobre um pouco dos desafios, né? Assim, momentos que podem ter te desafiado, né? Depois que você começou a estudar mais sobre PNL, algo que te pegou, né? Algo que marcou. Teve algumas passagens, assim, mais difíceis, ou com pessoas... Conta pra gente, compartilha conosco. Tiveram e tem bastante. Ainda tem bastante passagens. Por qual motivo? Os episódios anteriores, vocês se lembram que eu falei sobre a religião, o quão rígida ela era, com questão principalmente de usos e costumes. Tinha a parte da família de pastor, o ser exemplo pra gente é muito cobrado. Então, né, a Esther vem de família de pastor Edmar Siqueira, sempre teve que dar o exemplo por ser ministério e estar ali à frente da igreja com o pai. Então, essa cobrança sempre existiu. Isso aí é de berço, né, Esther? Isso é de berço. Veio de berço. E depois da vida adulta da Esther, que vocês vão se lembrar de uma fala minha que eu falei pro meu pai quando eu tinha 12 anos, que, pai, tem muitas coisas que vocês ensinam na religião que eu não concordo, porém que eu vou seguir e vou obedecer em respeito ao ministério do Senhor. Então, eu vou seguir em respeito ao ministério do Senhor. E ele falou, Deus se alegrou da sua posição e da forma como você está se comportando.
E realmente eu fiz isso, em respeito a ele, enquanto ele foi vivo, eu segui todas as regras da religião, da doutrina, e era aquela Esther no quadradinho, na moldura, né? Mesmo eu sendo na moldura, eu já era um pouquinho fora das minhas irmãs, eu já era a diferente. Já tinha ali um comportamento, né, diferenciado. Porém, dentro da moldurinha, que era o desenho do que eu deveria ser. Que seria o ideal, né, entre aspas. Que seria o ideal para o que as pessoas viam. Então, quais foram os desafios, o que eu tive que lidar dentro desse processo? Quando meu pai veio a falecer, né, que meu pai partiu, e eu passei para o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional, eu passei a olhar para dentro, passei a olhar para a Esther. Eu tirei o meu olhar do externo e falei, agora eu vou olhar para quem é você. E eu vou cuidar de mim mesma, né? Porque até então eu vivi uma vida pensando nas pessoas, no ministério, no meu pai, no que era bom para eles. E quando eu conheci o caminho do desenvolvimento emocional, que eu fui em busca da reconstrução da minha fé, e ali dentro eu pude enxergar muitas coisas, inclusive coisas que Deus pedia para mim e não o que o mundo externo me pedia, eu fui tomando decisões. E às vezes decisões doídas, né? Eu fui tomando decisões, eu fui mudando padrões de comportamento, e é importante eu lembrar que as minhas decisões sempre foram tomadas baseando em que, Senhor, isto está de acordo, tudo bem para o Senhor eu fazer assim? Lembra que eu falo sempre em comunhão. Que eu oro, levo para Deus e espero Ele me responder. Então, dentro do caminho do desenvolvimento emocional, eu fiz a jornada do olhar para dentro. E ali dentro de mim eu fui encontrando o que era importante para mim. Sim, o que se conectava, né? E a cada encontro que eu conectava comigo mesma, eu levava aquilo diante de Deus. E esperava a resposta. E as mudanças foram acontecendo. Elas vão vindo, né? E quais foram os desafios? Os julgamentos externos. Então, a Esther, que era dentro de uma moldura, de um quadradinho, que não sabia falar não. Aquele comportamento ali quadrado, né? Que você foi criada. Precisou aplicar as técnicas da dissociação. Olha só. E a entender assim, esse julgamento é do outro. Eu sei o que é meu e eu sei o que Deus pede para mim. Nossa, precisa muita sabedoria e firmeza, né? Para seguir no propósito. Sabedoria, firmeza, técnica. Fé, acima de tudo. A fé em primeiro lugar. Acreditar na sua verdade. Então, assim, teve desafios? Tiveram e tem. E terá, né? Eu acho que E tem. Até hoje a Esther é olhada pelas pessoas como o pai dela faleceu e ela o quê? Se perdeu. Ouço muito, recebo muitas mensagens assim. Nossa. E como não deixar isso te afetar e te colocar num buraco, num caminho sem volta? Nossa, é muito difícil. Entende? Nossa, e como entendo. E assim, isso de alguma forma, em algum momento trouxe um questionamento para você mesma? Isso te colocou assim... Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Com certeza. Isso trouxe essa insegurança interna em algum momento? Com certeza. Poxa. Durante o meu desenvolvimento, e assim, principalmente ali no início, ao ouvir as pessoas fazer esse julgamento, o pai faleceu e agora ela anda do jeito que quer e faz o que ela bem entende, se perdeu. Não segue mais os princípios que o pai ensinou. Então isso foi fato, isso é real, aconteceu. Isso é real e acontece até hoje. Olha só. Aconteceu, acontece até hoje. E em que momento isso me trouxe insegurança, até medo de olhar e falar assim, nossa, será que, meu Deus, eu tô realmente fazendo o que é, né? O que é certo? Porque, de certa forma, você está fugindo do trilho que você foi criada, que Exatamente. que você aprendeu o seu berço. É muito difícil mudar isso. E aí, como que eu falo assim, o autoconhecimento, para mim, Esther, e a parte espiritual são duas coisas que eu conecto e elas andam juntas para mim. Quando eu olhei para dentro, eu entendi o que era importante para mim, e veio os julgamentos externos, veio a fala do meu pai, quando eu ainda tinha 12 anos. Naquele momento, né? Aquela fala que ele vem para mim e fala assim, filha, você tem que saber o que Deus pede de você.
O que é que Deus quer de você? Você sabe? Você tem clareza disso, né? Então, essa fala dele veio para mim. E aí eu parei naquele momento e falei, eu já entendi o que é importante para mim. Então, agora é hora de eu perguntar para Deus o que é que ele quer de mim. Você pediu um sinal. E aí eu vou para aquele meu momento que eu falo para vocês, né? Sempre que eu vejo uma dificuldade à minha frente, eu vou para a comunhão com Deus mesmo, gente. E aí as pessoas falam, Esther, mas o que é isso? Como que é essa comunhão? Eu vou para o meu quarto, eu tiro dias de jejum, de oração, faço abstinência de alimentação por períodos específicos, nada em exagero, mas eu tiro tempo com Deus. Isso eu faço. Tem aquela conversa sincera ali. E aí eu lembro do meu pai falar para mim, Deus vai te responder, assim como ele responde qualquer um que buscar por ele. É aquela conexão da Esther, né? Da menina muito, dos olhos. A minha mãe brinca muito e fala assim, eu imagino que você deve ser a filha mais enjoada que Deus tem, que você deve perturbar Deus. Eu falei, perturbo mesmo. Eu faço igual o Jacó. Eu garro na perna de Deus e falo, enquanto tu não me abençoares, eu não te deixarei. Me dá uma resposta, me Você já dá viu uma essa diretriz. fala na Bíblia? Já vi. Jacó garra na perna de Deus, porque ele precisava de uma bênção referente ao irmão dele. E ele fala, enquanto tu não me abençoares, eu não te deixarei. Assim e é Esther. eu faço isso. Faço. Mas o que importa, você é atendida? E o que importa, eu tenho as respostas que eu preciso. Então, isso é maravilhoso demais. Então, hoje, as pessoas proferirem os julgamentos delas sobre mim, já não me afeta mais, porque eu sei o que é que Deus tem me pedido. E o propósito está muito claro, né? Eu sei o que Ele tem me pedido, eu sei o que Ele espera de mim. Para mim, isso é muito claro, como nunca foi. Então, eu continuo na caminhada e eu sempre repito para Deus, Senhor, se em algum momento o Senhor quiser que eu pare com algo, é somente o Senhor falar comigo e eu paro no mesmo instante. É incrível, gente. Então, assim, teve insegurança, teve momentos medo, de questionamento, momentos né? de questionamento, Estou no com caminho certeza. certo. Com certeza tiveram, mesmo porque eu vim de uma religião muito rígida, Muito rígida. Que as pessoas cobram muito. E aí, como que o desenvolvimento me ajudou a ter o olhar dissociado? Deixe com o outro o que é do outro. O julgamento não é seu. Fique com o que é seu. Então, isso para mim foi assim, um aprendizado gigantesco. E é tão forte, porque quando você fala isso ensina pra gente também, né? Algo assim, pra gente levar na nossa vida, né? Porque todos nós passamos por julgamentos. Todos nós passamos por julgamentos. E assim, uma área ou outra da vida. Quando a PNL vem e fala assim, quando a pessoa está proferindo algo sobre você, ela está falando mais sobre ela do que sobre você. É isso. Porque você sempre vai falar para o outro aquilo que transborda em você. É isso. Então, assim, aqui já vai uma diretriz, uma dica para vocês. Sempre que alguém estiver falando com você, está falando de outra pessoa ou falando de você mesmo, olhe com atenção, porque muitas vezes ela está falando sobre ela mesma. Sem ela nem perceber, né? Você só fala sobre aquilo que você carrega dentro. É isso. Tem aquela passagem, né, que a gente ouve muito falar, que é sobre assim, a gente dá o que a gente tem. Exatamente. Então, assim, eu sou um pote de água. Eu dou água porque eu tenho água dentro de mim. Eu sou um pote de leite. Eu dou leite porque eu tenho leite dentro de mim. É isso, a pessoa dá, ela fala, ela se comunica o que tem dentro dela. O que tem dentro dela. O que ela recebeu, o que ela aprendeu, né? O que ela nutre dentro dela é o que ela expõe pra fora. E a PNL, ela te traz isso, ela te mostra isso, assim, com maestria. Com maestria. Com clareza, né? Com clareza. Você olhar pra dentro, entender o que é seu, entender o que é do outro e realmente deixar com o outro o que é dele, respeitando a opinião do outro. Isso é tão incrível, porque em alguns momentos isso pode ser até libertador, né? É libertador porque, uma linguagem dela também que é mais técnica, cada um tem um mapa. A PNL vê o ser humano como um mapa. E cada um vai responder segundo as experiências que ele viveu. Ou seja, segundo as suas experiências de vida. Exatamente. Conforme você foi vai moldada. julgar os acontecimentos conforme as suas experiências. Então, você entende a importância de, por exemplo, deixar com o outro o que é do outro? Ele está falando sobre a quantidade que ele viveu. E, gente, isso parece tão claro, tão fácil, igual a história que nós falamos no episódio anterior da máscara, né? Coloca em você e depois no outro. Só que às vezes a gente não para pensar isso e nem para perceber quantas e quantas vezes acho que quem está nos ouvindo ali
mistura as emoções, Sim, né? Numa situação que você está, às vezes chega alguém ali muito nervoso ou alterado, e aquela emoção ali, ela impacta e ela muda o ambiente. Se você tem essa clareza da dissociação, deixar do outro que é o do outro, você para, respira, questiona, Falando sobre né? os julgamentos, os desafios, né? Teve várias vezes, vários momentos assim da minha jornada de desenvolvimento e que eu percebia o crescimento em mim. Eu falava, bom, isso aqui já não é mais necessário eu carregar comigo, eu já posso ressignificar, deixar de lado. E vir o julgamento direto das pessoas para mim. E aquilo me levava para o choro. Olha, te Aquilo emocionava. me doía, porque eu falava assim, poxa, mas eu não vejo assim, por qual motivo as pessoas estão vendo assim e me julgando dessa forma? Eu não sou assim. Será que eu estou passando a mensagem errada? Meu Deus. E de chorar diante de Deus mesmo, falar, Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu faço com essa informação, com esse impacto que eu recebi aqui dessa outra E pessoa, assim, né? e aí eu falo das mensagens sobrenaturais que eu recebo sempre, e que eu já falei, né, que eu conto com muito orgulho. De um dia eu estar desesperada, chorando, e isso foi até em São Paulo, eu estava na casa de uma das minhas irmãs, Olha, e alguém falou algo, e aquilo, sabe quando te dói assim? Eu falo na alma. sei, mexe lá dentro, né? Eu ouvi um julgamento e aquilo me doeu na alma. Uhum. E aí, quando me doeu, eu não falei nada, mas eu senti que desceu. Eu falei, poxa, não era para ter descido, mas desceu, foi pro coração. Entrou, né? E doeu. E aí eu fui pro quarto na mesma hora, e aí eu orei, chorei muito. E sabe assim, quando você chora com Deus e nem fala nada? Só aquele choro sentido, né? É o que você conseguia ali Eu na hora. só chorei com Deus, falei, Senhor, o senhor tá me vendo aqui nessa situação. E aí, depois disso, a gente foi para um evento em seguida. Certo. Chegou nesse evento, a gente teve uma dinâmica lá, e aí veio uma pessoa, sentou ao meu lado e foi fazer essa dinâmica comigo. Era uma pessoa que eu nunca tinha visto. Dos treinamentos de PNL? No treinamento. Essa dinâmica? Sim. Era um treinamento diferente, foi chamado por outras pessoas, não tem nada a ver com o meio grupo que eu estou. você está. Não, era outro treinamento que eu fui a convite. Uhum. Chegou lá, essa pessoa não me conhecia e foi participar da dinâmica comigo. Uhum. Ela sentou ao meu lado e a gente fazendo a dinâmica e tal. No final, uma das treinadoras virou e falou assim, agora você vai falar para a pessoa que está ao seu lado qual foi a mensagem que você recebeu ou sentiu de passar para ela. Olha Você só. vai falar no ouvido dela. A menina que estava ao meu lado, né, lembro o nome, a gente até se tornou muito amigas, ela veio assim no meu ouvido e começou a falar assim. E ela falou como se fosse na terceira pessoa. E ela veio falando assim, você é a menina dos meus olhos. Meu Deus. Eu te escolhi quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Esther. E foi falando. E eu, a hora que ela começou a falar, eu gelei. E aí eu percebi que aquilo não era ela falando. Que aí era uma mensagem de Deus chegando para você mesmo, né? Aí eu continuei escutando e ela foi falando. Aí ela falou, eu te escolhi quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Eu te carreguei no colo ainda bebê. Nossa, que emoção. Eu te carreguei no colo ainda bebê. Você está nos caminhos que eu escolhi para você. Nossa. E você é tão linda. Olha isso. Gente. Quando terminou de falar, ela afastou assim, olhou para mim. O que eu falei? Ela foi falando, eu fui anotando na mesma hora. Olha. Eu peguei um caderno. Você entendeu, né? Que eu aquilo ali era valioso. Que foi uma mensagem devido ao meu choro no quarto. Já era uma mensagem, uma resposta, né? Uma você resposta. Recebeu. Continue o seu caminho. Ela fechou a fala. Quando ela terminou de falar, eu falei, lê aqui o que você falou. Porque eu fui anotando, eu falei, se ela não vai lembrar o que ela tá falando, porque não é ela que está falando. Você já viu que estava sobrenatural, né? Na hora, a hora que falou assim, você é a menina dos meus olhos, eu falei assim, não é ela que tá falando. E Esther, porque que essa pesado, linguagem, para que quem bonito. é evangélico, ela é muito de evangélico.
E eu falei, não é ela que está falando, ela é testemunha, né? Se ela estiver ouvindo aí o podcast, está vibrando junto comigo. Anotei, falei, lê aqui o que você falou. E Esther, que coisa mais bonita. Eu não sabia dessa passagem, não sabia Não, desse eu tenho acontecimento. passagens maravilhosas. Gente, que delícia. Maravilhosos, Nossa, maravilhosos. quanto Você imagina, a aprendizado. hora que ela terminou de falar, eu abracei ela, eu falei, gratidão, porque você foi Instrumento. um instrumento para Deus usar. Deus usou a sua boca. Porque eu pedi há minutos atrás. Eu orei, eu Coisa chorei aos pés de maravilhosa, Deus. E gente. assim, eu carrego isso como um troféu. É. Tá anotado, tem foto, tem data, tem tudo. E assim, ela se tornou amiga de vida. Uma grande amiga, né, ali, que trouxe uma mensagem tão linda e Então, aí, importante. conectando o gancho, tem julgamentos, tem desafios? Tem. Mas Sofria Deus tá muito, contigo. cheguei a sofrer muito, chorar muito, mas hoje, Esther, como que são os julgamentos para você? Hoje eles já não me ferem. Hoje eu escuto, deixo com as pessoas o que é delas, porque eu entendo o que Deus está pedindo da pessoa Esther. Seu escudo é de aço agora. Então, assim, quando eu entendo o que Deus está pedindo, e às vezes vem muitos julgamentos, eu faço o contrário, eu vou até Deus, oro e falo, Senhor, o Senhor me colocou nessa caminhada, nessa jornada, e eu preciso que o Senhor mostre para as pessoas através da manifestação do Senhor sobre mim. Porque eu falar é uma coisa, o Senhor manifestar é outra. O Senhor agir é outra, né? Então, assim, comece a comprovar o que a Esther fala através da manifestação. Porque só assim as pessoas verão o poder do Senhor. Nossa, Esther, é magnífico, porque assim, o que eu te perguntei foram sobre os desafios, né? As dificuldades que você teve. E mesmo nos desafios, nas dificuldades, você consegue transformar isso. Exato. Né? E assim, é claro que Deus está ali do seu lado, Ele é seu tempo parceirão o tempo todo, a gente já entendeu isso, mas isso tem muito sobre você também. Sim. Né? Sobre como você coloca a situação. Olha como para os você se comporta. desafios. E você não desmorona, né, perante os desafios, porque, gente. Isso é muito natural. São desafios de vida que todos nós temos, né? E você enfrentou aí uma barreira, uma mudança de vida e se dispôs a isso, é natural que seja desafiador. Mas então, a sua postura, ela é totalmente diferente. É totalmente diferente e assim, desde pequena eu sou assim, né? Desde criança eu olho para as coisas com um olhar positivo. Ah, isso aí já é mais do que meio caminho andado, né? Eu sempre olho, eu vejo ali o problema, eu vejo ali a parte negativa, porém eu transformo ela. E a PNL, ela me deu mais ainda esse poder, sabe? De poder olhar uma situação e transformar ela para o resultado desejado. Ela te lapidou ainda mais. Me lapidou ainda mais. Então, assim, para mim ela foi a melhor ferramenta que eu pude receber até hoje. É por isso que você carrega ela com tanta força, com né? Tanta com tanta força, energia, e eu quase empurro alegria. as pessoas lá pra dentro. Eu falo, vai, gente, pelo amor de Deus. Eu sinto você isso, sente, a gente vê isso. E isso é assim mesmo. Quando a gente faz e a gente gosta, a gente entende que aquilo ali é magnífico. Eu lembro que quando eu fiz, né, um dos treinamentos, eu falei assim, por que eu não fiz antes? Exato, porque eu não fiz isso antes, né? A gente faz, assim, questiona às vezes na hora de ir, mas depois que faz, você fala, poxa. É uma caminhada que, eu falo assim, é um caminho que não tem volta, né? Você começa a trilhar ele, a se desenvolver e cada vez mais você busca por isso. Te transformou para sempre, não tem como, né? É um rajado ali na sua vida, não tem como você viver sem isso mais. É isso mesmo. Ô, Esther, e aí dentre, né, toda essa história, esses desafios, até os desafios ela transforma eles, né, gente? Até os desafios viram coisas boas. Mas a minha próxima pergunta para você é sobre, assim, algum momento de orgulho ou passagens que você tem orgulho de você e sobre essa trajetória na PNL, sabe? Após esse momento que você começou a estudar, se desenvolver na programação neurolinguística, o que você fala, nossa, isso aqui eu tenho orgulho de mim e foi graças a isso, que bom que eu tive isso para passar por isso aqui. Sabe, assim, uma coisa que eu orgulho muito de mim, e assim, isso eu falo realmente com orgulho mesmo, é de nunca desistir. Sim. Sabe? Eu não desisto das coisas. Porque, por exemplo, a minha caminhada na programação neurolinguística, para eu adentrar a ela,
Teve muitos desafios. Quem acompanhou, quem conhece, teve muitos desafios, mas desafios assim, para eu falar assim, larga isso para lá. Nossa, você tá batendo aqui na pedra e que não vai dar certo. Larga isso Poderia para ter lá que largado. você não precisa disso. Tanto que eu ouvi muitas pessoas falar isso para mim, Esther, você não precisa disso. Por Ixi. qual motivo você está fazendo isso, indo atrás disso? Você não precisa. Então, assim, qual é o meu maior orgulho? De não ter desistido, porque hoje eu sei o quanto de pessoas eu tenho transformado, vou continuar transformando com essa caminhada de ter iniciado o autoconhecimento, o desenvolvimento emocional, na pior fase da minha vida. Não desisti lá, não desisti agora, não pretendo desistir, a menos que, se Deus falar pare. Sinalizar, né? Se Deus falar pare, aí é inegociável. Mas caso contrário, assim, não tem desafio que me faça desistir. Olha só, E isso me dá um resiliência. orgulho muito grande. Por qual motivo? Não me faltaram motivos. Para desistir, né? Não me faltaram motivos para desistir. Faltou motivação certas horas e a disciplina me manteve de pé. Então, assim, meu maior orgulho é esse, é não ter desistido de uma ferramenta que me libertou e está libertando muitas pessoas. E te transformou. Me te transformou. transforma, virou do avesso. Ela me transforma todos os dias. Te fez outra pessoa, te deixou mais feliz, mais inteira. Exatamente. Né? É isso. Então, como desistir? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como então, e assim, nem motivo. O meu orgulho maior é esse, é o não ter desistido. Ah, mas isso é fantástico Não mesmo. é fantástico? Nossa, porque assim, né, eu sei que são muitos desafios e que você não trouxe nem metade deles aqui pra gente nem entender, metade, né? Você nem passou metade, por muitas outras como coisas. se diz, resumindo, né, ao máximo, mas são desafios de todos os níveis, né? Desafios em nível pessoal, nível profissional. Pensar assim, é uma mãe, trabalha, estuda. Nossa, é desafio muita coisa. de todas as mulheres, né, que a gente carrega. E assim, eu não medi esforços, eu não medi distância. Eu falei, é isso que eu quero e eu vou em busca. Ai, que beleza. E aí tem assim, né, a minha fé, ter Deus por trás o tempo inteiro. Quantas vezes eu lembro de assim, eu levantar de manhã, e essa é uma das técnicas também, né, da programação neurolinguística. Oba, mais uma técnica, gente. Você já levantar de manhã e preparar o seu dia. Ah, como? Conta pra gente. Você já preparar ali com técnicas de pensamentos positivos, fazendo a respiração, você já mentalizar o que você quer para o seu dia, profetizar sobre o seu dia. Então, tudo isso eu já faço pela manhã. E isso é uma coisa que é inegociável, né? E aí virou uma prática, né? Um hábito. Virou uma prática. Já levanto de manhã agora, já faço o desenvolvimento de manhã e sempre falo para Deus, Senhor, o dia que o Senhor perceber que faltou energia, faltou motivação, esforça a minha coragem. E eu ver assim, ele vir e me dar energia, a força que eu preciso naquele momento, eu faço ali a técnica, né, de manhã, de pensamentos positivos, canalizar o que eu quero para o dia e fecho com a minha parte espiritual. Senhor, esforça a minha coragem, me permita cumprir tudo aquilo que eu me propus fazer hoje. E é assertivo. É lindo, né? É assertivo. Lindo de ver. Vai assim como 2 e 2 é 4, sem erro. É aquela estrada limpa, né? Sem buracos do seu dia. E assim, não vou falar, né? Tem aí a Mulher Maravilha, que vocês acompanham, né? Que é a minha super-herói. Não vou falar que não tem dia que você tá no chão. Isso aí não tem como, tem, né? Tem esse Acontece. dia, gente. As pessoas falam, Esther, você não fica desanimada? Fico. Tem dia que eu tenho que olhar para o céu e falar, Senhor, esforça a minha coragem, porque hoje é só o Senhor. Não tem PNL, não tem academia, não tem alimentação. Hoje é o Senhor. Me ajuda aqui, me dá a mão. E aí é nesses dias que você fala assim, aí um milagre acontece. Aí Deus vem e fala, levanta minha filha, anda um pouco mais, e eu vou embora. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre o quanto a minha fé me fortalece e o quanto ela me impulsiona, porque as pessoas, elas ficam muito envolvidas com o problema do cotidiano. Isso é verdade. Muito olhando para o problema e esquece que a gente tem uma força maior.
A gente tem uma força sobrenatural maior que se você acionar ela, ela está ali E que para a você. gente pode contar com ela, né? Ela está ali. Ela está ali. É. E aquela história, né, de tirar o foco do problema. Isso. É isso que você disse mesmo. A Isso. gente fica, e eu me incluo nisso, né? Olhando o problema, espera, vamos dissociar, afasta um pouco, sobe no helicóptero, vamos respirar vamos um respirar pouquinho. um pouquinho É. e vamos pensar, o que eu vou fazer? Exatamente. Vamos racionalizar aqui, É. né? E usar essa técnica da PNL, faz uma oração pra gente transformar o desafio, porque, gente, todo mundo tem desafio na vida. Todo mundo tem todos desafio. os dias. E é todos os dias, né? É igual eu falei, tem dia que você levanta, você não quer nada. É. Não quer fazer nada e a vida não espera. Não. As coisas não param de vida, acontecer, os a vida compromissos não estão espera. ali, né, Esther? É igual eu falei, a gente passou pelo luto, né, do meu pai. E aí, quando você passa por um luto, você olha tudo ao redor, a vida continua andando, as pessoas continuam movimentando, cada um cuidando das suas coisas, e você tá ali, envolto naquela tristeza, naquela dor, e você fala, meu Deus, e o mundo não para. E tá tudo bem, é isso mesmo, o mundo não pode parar. E é isso mesmo, pra quem já passa pelo luto sabe, é isso. O mundo para. não pode parar, tudo bem, você precisa sentir a sua dor da perda ali, sim, mas entendendo que as pessoas continuam e você também precisa continuar. Se deu o seu momento do luto, mas recomece. Isso. Né? Se reconecte com o seu propósito. É a resiliência, Exatamente. né? Que a gente falou aqui. E nesse processo do luto ensina muito a gente. Imagino que a PNL, ela deve transformar vidas que sofrem por luto, né, Esther? Com certeza. Também. Com certeza. É o lembrar sem sentir dor. É uma das nossas frases ali da programação neurolinguística, que é o lembrar sem sentir dor. Ela te ajuda a ressignificar isso também. E essa é uma das pautas, assim, que vocês ensinam no treinamento sobre luto? Porque Sim. imagino que muitas pessoas em luto devem procurar pelos treinamentos, né? Muitas procuram, muitas pessoas que estão passando por problemas de divórcio, de luto, procuram porque a dor é muito intensa e semelhante. Então, busca bastante, a gente tem bastante técnica para isso, de dar o perdão, deixar ir, ficar com o que é seu e como você realmente aplicar isso em você. Olha só. Ensina bastante. Assim, é muito valioso, né? Assim, é muito valioso. Nesse contexto de aprendizados valiosos aí, na sua jornada de treinamento, por tudo que você viveu até aqui, você consegue trazer pra gente lições aprendidas, né? Coisas que, assim, você não vai esquecer, como você já disse aqui, o que é inegociável pra você na sua conduta de vida. Isso aqui eu aprendi, isso aqui é assim dou o que doer, eu vou seguir dessa maneira. Eu aprendi que isso funciona assim. Tem algo que você consegue trazer nesse contexto? Tem vários aprendizados com a programação neurolinguística que eu trouxe assim para minha vida e que vira e mexe, eu me pego falhando em praticar. E assim, é algo do cotidiano e que muitos de nós passamos por isso e para vocês entenderem assim, que eu já estou nessa caminhada há alguns anos e ainda assim eu preciso falar, dê atenção a isso. Dá uma tropeçadinha às vezes. Dê atenção aos detalhes. Então, assim, aprendizados que eu tenho, esse é um dos que eu estou sempre me policiando, que é o estado de presença. A programação neurolinguística, ela ensina muito isso, estado de presença, esteja onde os seus pés estão. Ai, fala mais sobre isso. Então, no mundo tecnológico, no mundo das redes sociais, né, o estado de presença, gente, é extremamente desafiador. E valioso, né? E valioso. E então, assim, a programação neurolinguística, ela vem e ensina pra gente. Estado de presença é algo que ou você está ou não está. Não dá pra estar em dois ambientes do mesmo jeito. Não dá pra estar em dois ambientes. Não dá pra ser inteiro do mesmo jeito. E ali, dentro dos treinamentos, você vai aprender dinâmicas que ou você está ali no estado de presença ou não tem como você fazer. E aí o treinamento puxa pra isso, né? De forma que não tem como a pessoa não estar ali também, né, Esther? Não tem como você não estar ali. Então, assim, o estado de presença é uma coisa que eu levo muito como aprendizado e estou fortalecendo ela dia após dia, me pego ainda dando umas falhas nesse estado de presença. Natural, né? E outra que, assim, para mim, ela veio a ser muito valiosa e eu carrego, ensino e pratico muito é sobre o julgamento.
Hum, Ela ensina muito isso pra gente, você ter a escuta ativa com as pessoas e você só julgar qualquer coisa depois que você passar pelo processo. que é aquela história de que calce o meu sapato para você me julgar, né? Então, assim, ela ensina o quê? Se você não passou pelo processo, não coloque o seu julgamento. Primeiro viva, primeiro passe, depois você julga, depois você coloca o seu ponto de vista. Aí você está apto para julgar. É aquela história que você falou do mapa, né? Porque a gente julga, na maioria das vezes, conforme experiências de vida que eu tenho Isso. e sobre como eu acho que aquela Exato. pessoa deveria agir ou deveria fazer, mas eu não estou na pele dela. Isso, eu não vivi exatamente. aquilo. E a PNL ela é muito enfática nisso. Você só tem autoridade para falar sobre algo depois que você passou pelo processo. E, de novo, né? É tão natural a gente falar disso, parece tão óbvio. Mas não. É desafiador. É desafiador, porque desafiador. a gente o tempo todo a gente julga, a gente vê algo errado, a gente questiona, fala, não, mas isso E ela assim. é muito enfática porque ela fala assim, isso é em todos, é nos mínimos detalhes. E a gente julga nos mínimos detalhes, Sim, né? todo ser humano é natural, né? Parece que nasceu com a gente, né? Isso, e ela fala muito isso. Passe pelo processo e a questão da permissão também. Você se permitir viver processos transformadores mesmo que você não acredite. Nossa. Interessante, né? Essa é interessante, porque... Se permitir viver processos desafiadores que você sabe que vai causar transformação, mesmo que você não acredite. Aí acho que a gente já mudou o patamar, aí é um nível acima do entendimento, porque Entendeu? Aí é realmente desafiador. Então, é desafiador e, tipo assim, trabalha muito a questão da permissão. Você nem se permitiu passar por aquilo, a viver aquela transformação, você está fechando portas sem antes se permitir. Enquanto que, se você se permite, você tem a oportunidade de fazer escolha. No meio do processo, não deu certo, não gostei, ok, parei aqui. Porém, eu me permiti pelo menos conhecer. Conhecer, experimentar, né? Gente, conversa de gente grande. É profundo. É profundo. É profundo e assim, é por isso que eu falo, a programação neurolinguística, ela te dá conhecimentos e ferramentas que ninguém te tira mais. É mágico, né? Eu tô lembrando aqui de uma passagem, como eu disse, né? Tem muitos anos que eu fiz o treinamento e eu lembro de aprender uma coisa que eu vou trazer aqui para você comentar. Sobre a gente não julgar, sobre a questão, né? Sobre o comportamento das pessoas dentro do mapa e das experiências que ela teve de vida. Uhum. Eu lembro que o treinador, quando eu fiz, ele falou assim, que até um ladrão, às vezes uma pessoa que comete ali um erro mais grave, né? Vamos falar de um ladrão mesmo. Uma pessoa que rouba. Uhum. Até ela, a gente não poderia julgar. Porque se ela rouba... Nossa, esse aí gera atrito, hein? Esse gera atrito, né? Esse gera eu lembro que isso esse deu gera bafafá polêmica, no meu treinamento. Gera polêmica. Porque o ladrão... E aí eu vou colocar o que eles falaram lá na época, mas que é polêmico mesmo. O ladrão, ele rouba por um motivo. Ele rouba ou porque ele está com fome, ou porque ele tem filhos e tem que colocar comida em casa, ou porque ele foi criado assim, porque o pai e a mãe dele podem ter ensinado ele a viver assim. E aquilo é tudo que ele tem dentro dele. E aí vem o ser humano e julga e questiona. E ele fala, mas eu aprendi a viver assim. Pode ter sido isso. Pode ter sido. E a gente não sabe. A gente não calçou o sapato dele. É uma das pressuposições. Existe, né? É uma das pressuposições da PNL que ela fala toda intenção, toda ação tem uma intenção positiva por trás. Exatamente. É uma mesmo das que a ação seja ruim. pressuposições e ela é super polêmica toda vez que o treinador traz ela. Toda ação tem uma intenção positiva por trás. Aí eles já viram e falam logo, mas até um estuprador, por exemplo... Uma ação positiva para ele. Para ele. Exatamente. Eu lembro e é uma das disso. pressuposições. Toda ação tem uma intenção positiva. Aí você vai analisar qual é a intenção positiva por trás dessa ação. E o que ele carrega no histórico de vida dele que motivou ele a fazer aquilo. Aí entra a outra pressuposição do não julgar antes de compreender o processo. O que o outro tem dentro dele, Porque a primeira coisa ele merece morrer. Uhum. Tá, mas e se ele foi criado assim, ensinado assim? Então eu preciso compreender o que é a ação por trás daquilo, qual é a intenção positiva, porque ela existe,
antes de dar um veredicto Pesado. final ou colocar o meu julgamento. Mas é pesado, né? E coloca o ser humano lá no lugarzinho dele, né? Essa passagem pesada, você estava falando aqui, eu me lembrei dela. Ela é intensa e sempre ela gera muito atrito. E assim, é algo que eu acho que só dá pra gente conversar sobre isso para pessoas que estudaram PNL. Sim. Porque quando a gente fala para uma pessoa que não conhece, a pessoa fala, não, gente, ela tá doida, né? Exatamente, que é o que acontece com a gente quando ouve pela primeira vez, né? Até você moldar ali na sua cabeça aquilo e entender, Sim, né? Exatamente. É maluco. Eu lembro bem dessa passagem, queria comentar aqui com você. Ô, Esther, e aí... Lembrou bem, você tá com as pressuposições vivas aí na memória. Não, isso me ajudou muito mesmo a aprender sobre essa questão de julgar o outro. Sim, muito. Ela é fantástica. Porque quando eu aprendi isso, eu lembro que isso foi transformador pra mim. E até hoje eu falo, cara, gente, não vamos julgar. Você não sabe a motivação que ela tem pra estar fazendo aqui que ela tá fazendo. Exato. Você sabe o que aconteceu na casa dela, sabe o que ela tá passando. E assim, são coisas pequenas, que eu vejo que isso mudou muito, e aí eu vou falar desse aprendizado. Quando a gente tá no trânsito e tem uma pessoa andando super lentamente na sua frente, e que ela está ali atrapalhando todo o trânsito, e a nossa primeira reação, muitas vezes, é julgar, Já xingar, xinga a pessoa. Beleza. Você sabe se essa pessoa, por um acaso, está ali dirigindo e tendo uma dor de infarto, por exemplo? Exato. E segurando essa dor para chegar no hospital? Ou ela está custando a dirigir? Aquela história que a gente fala, né? Às vezes você chega para comer um lanche em algum lugar e às vezes o garçom tá mal-humorado, né? Exato. E eu acabei de chegar, eu quero ser bem atendido. Ou seja, a minha tolerância com aquele garçom é zero. Já vou logo falando, você está fazendo um péssimo serviço, me chama outro garçom. E aí, quando você olha para a programação neurolinguística, ela já leva você para a reflexão. Você sabe como esse garçom saiu de casa? Exato. Você sabe se o filho dele está deitado, doente? Você sabe o que é que ele está enfrentando até chegar aqui no momento de trabalho, que é uma das coisas que a PNL ensina, é você olhar para o outro com o olhar dele, não com o seu. Não com o seu mapa. Olha para o outro no mapa dele, entende como ele está ali naquele mapa dele. E muitas vezes a gente não sabe o mapa do outro, a gente não sabe o que ele passou. Exatamente. Por isso que não cabe o julgamento. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu falo? Primeira coisa que a PNL vai te ensinar, a ser um ser humano melhor. A ser um ser humano que constrói e não que destrói. Sim, que respeita o outro. Que respeita limites, que respeita diferenças, que respeita espaço. Então, é a primeira coisa que ela vai te ensinar. Ah, gente, essa passagem aí, ela me tocou coisa que aí eu vou trazer um pouco para religiosos, que são o quê? Julgadores. Tem essa passagem importante aí também, né? Religiosos que falam que temem a Deus, que servem a Deus. A coisa que eles mais fazem é julgar as pessoas, é julgar o outro. Então é aquela questão assim, você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar a unha, mas você pode ficar falando mal das pessoas. Que é muito pior, né, Esther? Entendeu? Então assim... Não é que é muito pior, pintar a unha e cortar o cabelo nem é nada pior, gente. A gente tem aquela frase, não existe pecadinho nem pecadão, né? Exato, não existe pecadinho nem pecadão. Mas assim, a primeira coisa que a PNL vai eliminar da sua vida é julgamento. Sim, é isso. Julgamentos desnecessários. Então, assim, é fantástico. Ela vem para limpar, para lapidar. E para quem quer ter uma fé mais próxima de Deus, ela é fundamental. Essa parte do julgamento, gente, aqui durante a conversa ela me pegou e eu lembrei. E é algo que transforma a minha vida até hoje. Isso para mim foi assim, uau. Que bom que a gente falou disso aqui, até para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho mais, né? E aí, Esther, a gente já falou de desafios, já falou de lições aprendidas. Durante esse tempo, né, de estudo aí, dessa caminhada da PNL, você comentou que teve quem te julgou, quem te questionou o caminho. Os desafios. Mas você teve pessoas também que foram grandes apoiadores, pessoas que grupos, né, e equipes, enfim, familiares, não sei quem, que te apoiaram, que te deram a mão e que quando você questionou, quando você estava em dúvida, te apoiou. Tem demais, tem pessoas que eu falo assim, são anjos. Tem mais essas do que as outras, né?
Tem Graças a mais Deus. essas, graças a Deus. Mesmo porque eu aprendi a deixar os julgadores de lado. Então, assim, o meu foco não está neles. Lembra que onde você coloca seu foco, aquilo cresce e você atrai. Então, meu foco está em pessoas que querem fazer a diferença. Que te fortalecem, que né? me fortalecem. Então, hoje eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, eu agradeço muito por um dia ter conhecido você. Ai, que delícia isso, Você né? não só me transformou, como você me curou. Pessoas que iam tirar a vida. Pessoas que tinham desistido de viver. Então, você imagina você ouvir isso. E aí é quando eu falo, cada vez que eu curo um ser humano, eu me sinto cada vez mais forte e mais curada. E potente, né? Sabendo que você consegue fazer. E aí, assim, pessoas da minha religião, né, quando soube desse caminho, que eu conheci esse caminho e eu fui abrindo porta para elas, falando, vem, conheça também esse caminho. Eles chegarem para mim e falar assim, a melhor coisa do mundo que você fez foi me apresentar esse caminho, essa porta. Então, assim, isso me enche de gratidão, de orgulho, e eu vejo cada vez mais o propósito de Deus na minha vida, sabe? De, tipo assim, você é porta, continua. E essas pessoas que estão sempre ali. Ó, o dia que você estiver desanimada, vai e continua, porque você é cura, você é luz, continua. E aí eu respiro e vou embora. E te lembram, né, do seu propósito. Me lembram, porque tem aquele dia que às vezes a gente faz um postzinho, alguma coisa meio pra baixo assim, né? Que é pra gente mesmo, né? Gente, é 2 segundos, ó, eu coloco lá nos stories alguma coisa que eu tô meio triste ou meio pra baixo, dá assim 3 minutinhos, já vem aquele monte de direct. Levanta a cabeça e vai, porque você é luz. Aí pronto, eu já me inspiro de novo e adeus tristeza. É gostoso, né, essa troca. É muito bom essa troca. E aí, inclusive, se alguém que tá assistindo não segue a Esther no Instagram, viu, gente? Já segue, gente, ó, segue Instagram, LinkedIn, TikTok, o que mais? YouTube. É o YouTube, né, que nós estamos aqui, mas porque tem Facebook. Facebook. O que mais? Vamos ver o que mais que a gente tem. Acho que deu, né? E mensagens valiosas da Esther que ela deixa lá, que assim, transformam o nosso modo de ver a vida ali naquele dia, pelo menos, Transforma. né? Eu adoro seguir Tem acompanhar. muita gente que, tipo assim, manda mensagens pra mim que eu gosto muito, fala, olha, eu estava super desanimada hoje. E eu entrei no seu story e vi o que você falou, ouvi você indo para sua atividade física, eu levantei da cama e fui também. Ah, que delícia. Tá então, vendo? assim, você está sendo cura à distância. Sem saber, né? Aonde o seu alcance Exatamente, está chegando, né, Esther? Exatamente. Nossa, e assim, isso me deixa muito feliz, sabe? Poder curar realmente as pessoas. Que isso, se deixa. E assim, o quanto essa pessoa curada tem um impacto na vida dela. Se ela for mãe ou pai, imagina, na vida dos filhos. Tem uma fala que o meu treinador de programação neurolinguística me falou, que eu carrego ela comigo o tempo inteiro, ele falou assim, quando você cura uma pessoa, você não sabe quantas pessoas mais ela vai curar. Exato, isso aí. E aí ele fala, então quando você chegou lá pra gente, que nós te apresentamos essa cura, nós não imaginávamos quantas mais você iria curar. E no seu caso, essas quantas mais, ela vem crescendo, né? E porque eu quero que ela triplica, sabe? Eu falo para Deus, Senhor, meu objetivo é se tornar uma potência gigante de cura. Por qual motivo? O mundo tem muita gente que espalha maldade. Então, que eu seja a que espalhe cura, bondade e transformação. Ai, que delícia, gente, é um privilégio mesmo, né, tá aqui com essa mulher poderosa, né, Esther? É sobre isso. Maravilhosa. Eu sou. É, isso aí. Eu sou. E é mesmo, é muito maravilhosa mesmo. Fala pra gente, Esther, pra gente encerrar esse episódio, uma mensagem, uma inspiração pra quem tá lá do outro lado. A gente já vai encerrar de novo. Amiga, o horário, senão a gente fica igual... Gente, o que vocês acham de podcast de 2 horas? Ou é um filme? Ou seria um filme? O ser humano gosta de falar. Como que a gente faz pra poder falar muito? Netflix? Ou seria um filme? Não, a gente pode fazer um filme, né? Um documentário. Podcastflix. Podflix. Já deu o nome. Starflix. Podflix. Ou então, a gente pode fazer um documentário num filme que a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Vamos crescer essa meta. Porque a gente gosta de conversar. Vamos crescer essa meta. A gente gosta muito. Mas o que eu ia perguntar é sobre uma mensagem de inspiração para as pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo e que nunca tinham ouvido falar de PNL e que estão pensando seguir esse caminho. Como que a gente inspira elas um pouco mais e traz essa força para elas se apegarem a isso?
Talvez a gente tenha pessoas que estão desanimadas da vida, né, lá assistindo. Exatamente. Deixar uma mensagem aí, com Eu força. deixo, gente, com maior orgulho, maior carinho. E o que eu digo para você, se você perdeu o encanto pela vida ou está desanimado, é hora de você dar um novo passo na sua vida. E como dar um novo passo? Programação neurolinguística, ela abre todos os portais da esperança, da força, do que você carrega dentro. Então, se você tem medo, tem receio de fazer algo novo, eu estou aqui te falando que eu me dei essa oportunidade e foi a melhor coisa que eu fiz. E se você quer fazer algo diferente por você e pelas pessoas ao seu redor, conheça a programação neurolinguística. Ela vai te transformar de dentro para fora. E não tem nada melhor do que você saber quem você realmente é. É isso mesmo, o autoconhecimento. É. E quem tá interessado em PNL, chama a Esther, gente. Chama ela, pode ser no Instagram, pode ser direct, no direct, WhatsApp, TikTok, deixa mensagem aqui no YouTube se você tá assistindo. Responda imediatamente, né? Gente, ela é um polvo, ela é um polvo. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Respondo imediatamente, Ela pode chamar que eu te respondo. É isso aí, eu preciso concordar. É pura verdade. E eu falo assim, né? Vamos unir forças e levar aquilo que transforma para o máximo de pessoas. Né? Então, compartilha o podcast, fala sobre isso com outras pessoas, porque esse é o objetivo do podcast. Transformar a sua vida e também de outras pessoas, né, Esther? É isso mesmo. E aí, a gente vai deixar aqui um gostinho de quero mais, porque no próximo episódio, pessoal... O que tem? A gente vai trazer aqui um assunto... delicado. Blaster. Vou deixar a própria pessoa que vivenciou falar. Blaster impactante. Algo que mexeu muito com a vida da Esther. Que mexeu não, que quase me fez parar. Nossa. Não mexeu, quase me fez parar. Do meu propósito de vida, hein? Gente, aí vocês imaginam, né? O quão impactante foi essa passagem na vida dela. E a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para contar para vocês essa passagem, né, essa dificuldade no próximo episódio. Porque aí até lá eu crio coragens, forças, né? A gente vai te ajudar, não vai te faltar coragem, amiga, vai não. ter choro, já aviso. Já dá aquele sentimento aqui, mas tudo bem. Se tiver que chorar, chora. Se sentir vontade de chorar, chora. Abra o seu coração, se joga. Isso aí. Essa é uma passagem do treinamento, PNL, tá, gente? PNL, essa frase que ela disse agora. É isso. A gente espera vocês no próximo episódio. Acompanhe, gente. É muito legal ter vocês aí desse lado. Compartilhem, comentem. Coloquem aqui pra gente o que mais que vocês querem saber. Verdade. Gravar aqui, né? Sugestões são bem-vindas, né? São muito bem-vindas. A gente tem um monte de assunto pra contar, né, Esther? Mas também a gente quer ouvir vocês. A gente quer saber o que vocês querem ouvir também. É isso aí. Fiquem aqui conosco no canal do YouTube e até mais. Até mais. Beijos. Tchau.